Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12, lemos assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de mensagens, de 7 pregações, no tema das igrejas do livro de Apocalipse. O início do livro de Apocalipse, Jesus aparece para João e fala para ele escrever 7 cartas e mandar cada uma delas para uma das igrejas da Ásia. E a gente entende, meus irmãos, pelo ensino de todas elas, de que não se tratava simplesmente das situações específicas que elas estavam vivendo. Essas cartas, de alguma forma, estavam todas interligadas ao que foi dito no primeiro capítulo, mostrando que elas eram distribuídas de forma conjunta. E não só isso, em todas elas, Jesus diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mensagem é para você e para mim, não só para as pessoas daquele tempo. É para qualquer pessoa que quer dar ouvidos. E quando a gente olha para o contexto da nossa igreja, isso se torna muito mais interessante, saboroso da gente investigar. Por quê? Porque, meus irmãos, nós já estamos há alguns anos fazendo uma oração diante do Senhor. Que essa igreja se torne a igreja dos sonhos de Jesus. Porque a gente sabe que as pessoas, cada dia, criam uma igreja diferente. Cada dia, nesse Nova Almeida, parece que aparece uma igreja nova, com uma visão diferente, com alguém que teve uma ideia, quis fazer de uma determinada forma. E a verdade é que mesmo aquelas igrejas que vêm de tradições mais antigas, todas elas estão cheias de novidades de outras épocas. E quando nós falamos disso, nós não estamos falando de estética. Tem gente que se incomoda muito, sabe, com uma luzinha, com uma florzinha, com a cor da tinta da parede, coisa de menino. Estamos falando de algo mais profundo, estamos falando de essência, meus irmãos. Nós estamos buscando ser a igreja que Jesus vai poder olhar para a gente e falar assim: tá aí, é isso que eu sempre quis. É disso que eu estava falando quando eu criei igreja. Eu quero que Ele nos veja caminhando, nos movendo no dia a dia. Tem esse sorriso, essa satisfação de dizer: é isso que eu sempre quis. Por isso, meus irmãos, quando a gente olha para essas 7 cartas, e eu vou dizendo mais ou menos isso no início de cada uma delas, para te instigar a querer saber mais. Isso é tão importante, porque para cada uma dessas igrejas, a gente percebe, elas não eram perfeitas. Eram igrejas que estavam muito mais perto da primeira vinda de Jesus, da tradição direta dos apóstolos, do que nós. Mas mesmo assim, elas tinham muitos defeitos, e Jesus olha para elas e fala assim: olha, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, isso aqui vocês tomam jeito, senão vai dar ruim para vocês. Estou aqui fazendo a minha tradução, né? Linguagem das ruas, mas você entende. Irmãos, basicamente, aqui nós temos a opinião de Jesus a respeito de igrejas vivas em funcionamento. E a igreja que nós temos hoje é a igreja de Pérgamo, que ela vai ensinar para a gente algo fundamental para a nossa geração.
Essa carta vai falar de uma batalha espiritual de alto nível. O que nós estamos chamando de batalha espiritual? Tem a ver com um confronto que todos nós, servos de Deus, enfrentamos, que não está relacionado simplesmente ao mundo da matéria, às pessoas que diretamente interagem conosco, mas a demônios que agem no mundo espiritual, servos de Satanás, operando contra nós. E essa carta vai falar a respeito de uma igreja que estava enfrentando uma situação horrorosa. E a gente tem algo a aprender, meus irmãos, especificamente, individualmente, sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a gente como igreja de uma forma geral. Cada uma dessas cartas, Jesus chega se apresentando. E a maneira como ele se apresenta, ele retoma algo que ele já tinha dito lá no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Ele diz assim: eu sou aquele que da boca sai uma espada afiada de 2 gumes. E esse entendimento já é muito importante para a gente. Porque se a gente está falando de batalha, Jesus mostra para a gente a arma de guerra. Ele já começa falando da principal arma que era usada em qualquer batalha da antiguidade. Qualquer guerra que fosse travada, as pessoas precisavam de espada. E Jesus diz que de sua boca sai uma espada. Isso é uma coisa até difícil de se desenhar, né? Se a gente fosse fazer uma Bíblia para criança, desenhando esse pedaço, não ia fazer muito sentido. Evidentemente, o que a gente tem aqui é um símbolo do poder que sai da boca de Jesus. A Bíblia mostra para a gente, em vários momentos, a Bíblia como uma arma de guerra. Quando Satanás vai para enfrentar Jesus no deserto, Jesus acabou de ser batizado, é levado pelo Espírito para o deserto. E Satanás não sai no braço com ele, não vai dando pedrada. Satanás ataca Jesus como ele nos ataca, apresentando tentações. E você sabe como é que Jesus se defendia nessa guerra? Está escrito, Satanás. Pá! Batia de um lado, batia do outro. Jesus usando uma espada que é a sua própria palavra. Ele citava versículos que já estavam na Bíblia naquele tempo, a parte da Bíblia que já estava escrito, o Antigo Testamento. Ele ia citando, ia afugentando Satanás, resistindo a Satanás com essa arma de guerra que é a própria palavra de Deus. Isso não se limita a Jesus, eu preciso que você entenda isso. Quando a gente lê lá em Efésios 6, um dos textos mais importantes para a gente no Novo Testamento, para clarear essa batalha espiritual que eu e você estamos vivendo e muitas vezes não nos damos conta. Quando Paulo fala que nós estamos cercados de demônios organizados, lutando contra a gente o tempo todo, ele fala para a gente tomar uma armadura de Deus. E essa armadura tem a ver com vários traços de caráter que a gente precisa ter, como verdade, como fé. E no meio dessas coisas ele fala, toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você sabe por que às vezes você pode estar perdendo as suas guerras? Você sabe por quê? Que às vezes você está apanhando lá na sua vida e ninguém nem está sabendo disso. Sabe por que às vezes Satanás está fazendo gato e sapato dentro da sua casa? Brincando com você, te jogando de um lado para o outro. Está faltando Bíblia na sua vida. Como eu disse, a igreja estava enfrentando um alto nível de batalha espiritual. Mas a maneira como Jesus se apresenta já é com a resposta. Ei, eu sou aquele que tem a espada para fazer você vencer isso. A Bíblia é poderosa demais, meus irmãos, é por isso que ela tem sido tão atacada, tão temida. A gente vai ver isso ao longo da palavra. Tem um texto que, quando a gente toca nesse assunto, não pode deixar de falar. E está lá em Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, isso é muito forte.
Está falando que a Bíblia é capaz de trazer coisas a seu respeito que nem você sabe. Sabe aquela parte de você que nem você se entende? A Bíblia é tão penetrante que é capaz de fazer manifesto tudo isso e trazer à tona todas essas coisas. E mais do que isso, o texto diz para a gente que não existe criatura que consiga ficar sem ser manifesta diante da palavra de Deus. Satanás pode ter a obra dele mais camuflada, mais oculta, mais bem articulada para a sua vida. Tome-lhe Bíblia na cara. Ela é poderosa para separar aquilo que é impossível de se separar. Alma e espírito juntas e medulas, que isso? Que espada cirúrgica, isso não é uma espada, é um bisturi, é uma arma de guerra, meus irmãos. Não tem para onde. É poderosa demais e a gente precisa entender o tamanho do poder disso para enfrentar o tamanho da ameaça que nós estamos enfrentando. Eu vou contar para vocês o que estava acontecendo lá em Pérgamo e você vai dizer se não tem a ver com o que está acontecendo com a gente nos dias de hoje. Depois que Jesus se apresenta, ele vira para aquele povo e fala assim: eu sei onde vocês estão, essa cidade onde está o trono de Satanás. Depois ele diz que é a cidade onde Satanás habita. Irmãos, isso é uma coisa muito pesada, sabe? Os historiadores trazem um pouquinho sobre o que estava acontecendo em Pérgamo nessa época, e a gente tem de leve uma noção do que poderia estar rolando naquele lugar. Pérgamo produzia muitas coisas, era uma cidade muito importante naquele período, e o nome dela, Pérgamo, vem de uma das coisas que ela produzia. Você nunca mais vai esquecer, pergaminho. Daí que vem esse nome da cidade de Pérgamo. Só que embora o nome dela carregasse essa coisa tão bonita para a gente, tão importante, né? Um pergaminho, um livro, a verdade é que o que acontecia espiritualmente nessa cidade era muito pesado. Existia ali um centro de idolatria muito grande. Existia ali pelo menos 4 templos a divindades gregas, inclusive templo ao próprio Zeus, que era o maior de todas as divindades gregas daquele período. E meus irmãos, a Bíblia ensina para a gente que por trás de cada ídolo existe um demônio. Que essas coisas que eram sacrificadas ali no tempo do Novo Testamento para essas entidades, não eram simplesmente a estátuas, a objetos que estavam sendo feitos, mas a entidades espirituais, demônios que estavam ali captando essa adoração. A gente vê, às vezes, né, em desenho animado, em série, coisas sobre cultura grega, e é tudo tão bonitinho. Eu assisti recentemente Percy Jackson, essa nova versão com os meus filhos. Olha que legal, os deuses gregos. Irmãos, os cultos a essas divindades é satanismo puro. E a gente vai entender um pouquinho mais disso ao longo da mensagem. Havia ali naquela cidade um templo a Zeus gigantesco, meus irmãos, que dava para ver de muito longe. E para piorar a situação, por trás da cidade tinha uma colina de cerca de 300 metros de altura, onde estava cheio de templos a tudo quanto é tipo de divindade. Eu quero que você entenda o que isso representa no mundo espiritual. Seres espirituais estavam sendo invocados dia e noite ali naquela cidade. Você tem noção do que é isso? O tamanho do peso espiritual de você ter que caminhar num ambiente tão cercado de invocações a espíritos. E pensa você ter que ser igreja e se mover como igreja num ambiente pesado assim. Mas não para por aí, a coisa piora. A cidade de Pérgamo, ela acabou se tornando um tipo de centro de referência, um tipo de culto chamado culto ao imperador. Irmãos, tem coisa mais demoníaca do que misturar político com divindade, com religião. A gente viu isso acontecendo nessa nação há pouco tempo atrás, com gente idolatrando religiosamente o Lula ou o Bolsonaro, e como tantas igrejas se perderam no meio de um papo furado, vazio, que nada mais é do que idolatria. Idolatria que nós vimos acontecer debaixo do nosso nariz. Só que no mundo grego, meus irmãos, corrigindo, no mundo romano, né, era uma adoração que era feita a César.
Isso era obrigatório, era uma forma de você tirar um documento no governo, tipo uma certidão ou algo assim, você tinha que fazer um tipo de ritual onde você declarava que o imperador era um dos deuses sobre a sua vida. Não se engane, no meio de toda essa idolatria, não era simplesmente um político sendo adorado, uma divindade aqui, um negócio aqui, uma imagem aqui sendo adorado. O nome disso é satanismo. Jesus vira e fala, nessa cidade está o trono de Satanás. A gente carrega no nosso imaginário folclórico cristão que Satanás ele está lá no inferno segurando um tridente, fazendo assim, venham para aqui, meus filhos. Não, a Bíblia diz que ele desceu à terra, cheio de grande fúria, e declarou guerra contra a igreja. Ele não está no inferno, ele está na terra. E por alguma razão, nesse momento da história, ele tinha se mudado para onde? Para Pérgamo. Satanás estava lá, quando a gente lê Jesus falando que ali está o trono de Satanás, a gente entende o símbolo de trono como o local de onde ele governa. Jesus ensinou que existe uma coisa chamada reino de Satanás. E o reino tem um trono. E assentado sobre esse trono está o próprio diabo, meus irmãos. Ele exercia pleno controle sobre as coisas que estavam acontecendo ali. E não só estava ali o trono de Satanás, como Jesus diz, que ele morava em Pérgamo. Você tem noção do nível de batalha espiritual? Quem aqui, não precisa levantar a mão não, mas quem aqui já expulsou um demônio na vida? Você devia. Porque está escrito lá na Bíblia, esses sinais acompanharão os que crerem, e um desses sinais é expelirão demônios. Tem que fazer parte da nossa vida. Quando a gente vai expulsar um demônio, às vezes é muito comum acontecer o seguinte, a gente incomoda eles, eles incomodam a gente. Eles percebem a nossa presença. Já aconteceu várias vezes de eu chegar num lugar, não quero saber dessa pessoa, o que é que ele veio fazer aqui, nem me viu ainda, estou lá na porta. E ao mesmo tempo a gente vai chegando, já sente aquele negócio ruim assim. Deu ruim. Já prestou, né? Isso quando você vai libertar uma pessoa que está ali com demônios. Agora você imagina o que alguns dos nossos missionários estão enfrentando no decorrer. Aliás, no decorrer não. Em certos lugares do mundo. Está aqui o pastor Alex com a família dele. Daqui uns dias vocês vão conhecer mais de perto. Ele vai contar para vocês um pouco do que eles têm vivido lá na Índia. Local de muita idolatria. Irmãos, eu já ouvi relatos de missionários em ambientes tomados de idolatria, que a cidade inteira tinha que se curvar no mesmo horário. E ele, como cristão, estava lá, não posso me curvar, mas parecia que vinha uma força, um peso, jogando ele por terra. Tamanha batalha espiritual que se sentia. Imagina vocês, meus irmãos, andar na cidade de Pérgamo, sabendo que o próprio Satanás está passeando ali no meio, e ser crente, e vencer. Mais do que isso, ser igreja, meus irmãos, ser igreja, não desigrejar, continuar ali. E Jesus vira e fala assim, olha, vocês guardaram o meu nome. Vamos ler exatamente o que ele diz. Ele vai falar sobre a morte de Antipas. E diz o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu li que houve uma lenda do início da história da igreja, que houve ali em Pérgamo um pastor que se chamava Antipas, e ele foi preso justamente por não negar o nome de Jesus, foi colocado dentro de um tipo de touro de ferro e assado vivo. É uma informação da tradição histórica, a gente não tem isso na Bíblia. O que nós temos é Jesus dizendo, minha fiel testemunha, meu fiel, meu testemunho. Antipas foi morto. E mesmo assim esses irmãos não negaram o nome de Jesus e guardaram a fé.
Vocês já repararam como em toda situação de perseguição religiosa, a primeira coisa que eles querem fazer quando pegam um cristão é fazer com que eles neguem o nome de Jesus? É uma forma de tentar arrancar essa identidade dentro da gente. Vão torturar a pessoa até que ela negue que Jesus é o Senhor sobre a vida delas. O pessoal ali de Pérgamo foi valente, não negou. E o pessoal também não perdeu a sua fé. Meus irmãos, esse é um ponto importantíssimo. Que tem a ver com esse alto nível de batalha espiritual que nós estamos falando, que não tem a ver simplesmente com uma coisa começar a flutuar num canto, um endemoniado jogar uma cadeira para um lado para o outro, não, é um nível alto de batalha que ataca diretamente a sua fé. É para fazer com que as pessoas percam aquilo que as liga diretamente a Deus, que é a sua fé. Então a pressão existia muito forte nessa direção. Negue a Cristo, perca a sua fé. O irmão Antipas foi morto, ele era fiel, ele era um testemunho verdadeiro de Jesus, mas ele foi morto. Mas mesmo assim, eles não se renderam. Entretanto, aconteceu uma coisa, e a gente precisa prestar atenção. Porque apesar disso tudo, Deus tinha algo para falar a respeito dessa igreja, que ela precisava tomar muito cuidado. Verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês sobre batalha espiritual. Toda vez que Satanás ele vem atacar a igreja, ele faz isso de várias formas e frentes diferentes. Ele vai atacar na forma de perseguição do lado de fora para dentro. A gente já viveu isso em algum nível leve comparado, com outras nações e tudo, mas aqui especificamente a nossa igreja já viveu perseguição nesse sentido. Gente de fora atacando a igreja. Mas ele também ataca no individual, e a gente vai falar a respeito disso no finalzinho da mensagem, mas ataca de dentro para fora. Irmãos, a igreja tinha dentro dela 2 tipos de liderança muito perigosa, que traziam uma doutrina pervertida do que era o verdadeiro evangelho, puro e simples. Uma delas a gente não tem muita informação histórica, é chamado de os nicolaítas. Muito provavelmente tem a ver com a heresia do gnosticismo que rolava lá no 1º século, mas um ponto que a gente entende estava errado. Era gente dentro da igreja ensinando o contrário do que a Bíblia dizia. Ensinando o contrário do que aquilo que Jesus tinha estabelecido. E não só isso, existia um outro grupo que é comparado a um personagem lá do Antigo Testamento. Quem aí se lembra de Balaão? Aquele lá da mula mesmo, não é? Ele não é só da história da mula de Balaão. Balaão foi um cara que ele nunca se declarou abertamente contra o povo de Israel. Ele não amaldiçoou a Israel, mas ele andou, como o texto mostra para a gente, conduzindo o povo ao erro. E quando Jesus retoma essa figura para falar para a igreja, está falando, tem uns Balaão aí no meio de vocês, hein? Uns Balaões, como é que fica aí, né? O plural de Balaão. Uns balões, né, Jussiel? Tem uns cabras aí no meio da igreja que estão fazendo o seguinte. Estão fazendo com que o povo vá lá e coma comida sacrificada a ídolo e se prostitua. O que é isso? Existia essa tensão na igreja do Novo Testamento, de que convivendo com outras religiões, às vezes eles eram levados a comer alguma coisa consagrada a alguma entidade. E você fazer isso sem querer, não vai abrir nenhum tipo de legalidade ou brecha na sua vida. Mas o apóstolo Paulo vai falar a respeito de uma participação da mesa desses caras, desses cultos, que era como você tivesse, no domingo eu estou aqui sentado da mesa do Senhor e daqui a pouco eu vou lá para a mesa de demônio. Então tinha gente dentro da igreja, estava levando o povo a um tipo de vida
aberta para o pecado, que ensinava a pessoa a se prostituir nesses cultos. E isso pode parecer uma coisa muito estranha num primeiro momento. Meu Deus do céu, como é que pode acontecer uma coisa dessa e ninguém está fazendo nada? O anjo da igreja está lá recebendo a carta e não deu um tabefe na orelha de um Balaão desse dentro da igreja, ensinando. Oh, meus irmãos, vocês não têm noção de como tem gente ensinando bobagens nos dias de hoje. E eu, super me identifico. Quando eu olho para esse texto e vejo uma igreja enfrentando esse tipo de ataque que vem de dentro para fora, é a minha vida, a minha rotina. Quantas e quantas vezes eu tenho que lidar com cristãos, com pessoas que simplesmente emprestaram seus ouvidos para a gente, influenciando eles. E às vezes com os argumentos mais idiotas do mundo, mas com aparência de sabedoria tão grande. E o crente chega e não sabe mais em que ele crê. E quando isso vem de influencer ateu, de internet, você consegue até entender. São servos do capeta mesmo. Estão ali para fazer isso na cabeça da juventude, mas presta atenção, Satanás ataca de dentro para fora. Existe hoje muitas tendências teológicas infiltradas dentro da igreja brasileira, que nada mais são do que doutrina de Nicolaíta, doutrina de Balaão, levando o povo a todo tipo de entrega aos seus desejos, e dizem que está tudo bem. Existe, meus irmãos, uma teologia que eu tenho chamado de teologia Nutella, sabe? Que simplesmente traz uma aparência acadêmica que agrada tanto os ouvidos intelectuais. E você se sente muito inteligente por seguir aquele tipo de teologia, por seguir aquele tipo de pastor, porque ele fala de uma forma tão bem embasada. Mas não se engane, a maior parte das vezes passa longe das Escrituras. Eu tenho encontrado pessoas que têm renegado as próprias experiências que tiveram com Deus, por se traumatizarem muitas vezes em ambientes de igreja. Eu vi muito isso acontecer no seminário. E chega lá e se depara, olha, eu vim do meio neopentecostal, eu vivi tanta coisa horrorosa lá no meio, tanto exagero, e de repente alguém vai lá e traz aquela teologia assim, sabe? Vai virar e vai dizer, tudo que você viveu com Deus até hoje era emocionalismo. Isso não é de verdade. Irmãos, não se engane. Todo mundo que se aproximou de Deus na Bíblia teve um piripaque emocional. Era gente que pulava, era gente que caía, era gente que gritava, era gente que chorava. Sabe quem é que não perdia a pose diante de Deus? Ficava assim. Fariseu, quem mais? Saduceus, quem mais? Sinagoga de Nazaré. Hoje, na hora do almoço, eu estava assistindo com os meus filhos aquele episódio de The Chosen em que Jesus chega na sinagoga de Nazaré. Que tristeza, meus irmãos. Que tristeza. Porque eu bato o olho naquilo e vejo o que está acontecendo hoje. Líderes podres, transformando verdadeiras famílias de fé, gente simples com coração aberto para Deus, em verdadeiras sinagogas de Nazaré, indiferentes à presença do Senhor. E usam a Bíblia, é lógico que usam, como os fariseus usavam, para defender os seus próprios interesses. Mas quando você chega e começa a confrontar as bobagens que eles estão dizendo com a palavra de Deus, não tem outra saída, eles começam a atacar a Bíblia. Essa turma, por exemplo, de igreja inclusiva que a gente tem hoje, nos dias de hoje, sabe? Dizendo que uma porção de coisa que a Bíblia diz que é pecado e eles dizem que não é pecado, defendendo sexo fora do casamento entre solteiros, defendendo homossexualidade, defendendo uma porção de coisa. Quando você chega e começa a confrontar a Bíblia, não, mas espera aí, não é bem assim. A Bíblia, ela precisa ser atualizada. Vocês já ouviram essa? Doutrina de Balaão. E é com uma aparência de sabedoria tão grande, sabe? As pessoas, elas vão se sentindo tão inteligentes com isso tudo. Só que a Bíblia, meus irmãos, ela é uma espada afiada de 2 gumes. Ninguém consegue ficar oculto sem ser manifesto diante do poder. Sabe por quê? Porque a palavra é de Deus. Ele que vê todas as coisas, Ele que sonda
todos os corações. A Bíblia é descrita como uma arma e a gente precisa temer isso. Porque às vezes as pessoas estão tratando a palavra de Deus como aquele livrinho, sabe, que serve para um momento de conforto, para um dia de velório. Quem aí é do tempo das caixinhas de promessa? Que a vovozinha lá tirava um cartãozinho com um versículozinho fofo, fora do contexto. Hoje a galera curte versículo com florzinha no WhatsApp para mandar bom dia para todos os seus contatos. Deixa eu mostrar a espada do Espírito para vocês, olha só. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6,7, está na Bíblia, espada do Espírito. Presta atenção agora, Apocalipse 22, 18, 20. A todo que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar alguma das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Aí tem uns caras que falam: não, mas esse pedacinho aqui é só sobre esse livro do Apocalipse. Melhorou alguma coisa para você? Para mim não. Pelo contrário, continua tão pesado quanto. Olha o que é a espada do Espírito. Estou dizendo isso para vocês entenderem. Porque Jesus diz que essa espada se volta contra essas pessoas, contra quem segue esse tipo de doutrina. 2 Tessalonicenses, 1, a partir do verso 6. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Você tem noção do que é isso? Parece com esse evangelho que está sendo pregado em recortezinho de mensagem que a nossa juventude está vendo nos rios, nos TikToks da vida. Irmãos, o negócio é muito sério. Essa gente está brincando com a palavra de Deus e se você der ouvidos, você vai ficar igual eles. E se você não for para a palavra que é a verdade de Deus e ficar seguindo esse tipo de trouxa que fala todo tipo de coisa que as pessoas querem ouvir, você vai matar a sua fé. E não demora muito, como muitos estão fazendo, vai chegar ao ponto de negar o nome de Jesus. Há uma batalha acontecendo, meus irmãos, e a gente não pode ser inocente das coisas que estão por trás. Se Satanás tinha um trono e uma habitação, uma morada na cidade de Pérgamo, e conseguia ali exercer influência, a ponto de colocar essas coisas dentro da igreja, eu quero que você entenda, no mundo globalizado que nós vivemos, com esse acesso à informação tão fácil, que qualquer idiota cria conteúdo, meus irmãos. Ele está fazendo algo muito maior do que ele fazia lá. Ele está entrando na cabeça de muita gente boa de Deus. Porque falta palavra, porque falta arma de guerra. E está se entregando a todo tipo de coisa. Ai, o que importa é o amor. Aonde que está escrito isso, meus irmãos, desse jeito na Bíblia? Estão chamando safadeza de amor para poder aprovar qualquer coisa que queiram fazer, não. A sua carne quer ser satisfeita. E você quer se entregar aos seus desejos. E para isso começa a negar o que a Bíblia diz. Jesus diz: arrependa-te, arrependa-te.
porque senão eu vou vir com essa espada contra vocês. E ele termina a carta dizendo o seguinte: ao vencedor. E ele dá duas promessas. Antes de eu falar da promessa, deixa eu falar para o vencedor. Quando a gente se aproxima dos últimos dias, existem duas direções para a igreja de Jesus, estabelecidas por Jesus profeticamente. Existe um tipo de igreja que ela vai apostatar, que ela vai perder a sua fé, que ela vai esfriar o seu amor nos últimos dias. Mas, ao mesmo tempo, é nos últimos dias que existe uma igreja perseverante, que está levando o evangelho a todas as nações. Existe um último grande avivamento e uma última grande perdição, uma última grande apostasia. E eu preciso dizer para vocês que, às vezes, essas duas igrejas estão debaixo do mesmo telhado, ouvindo o mesmo pastor. Uma igreja perseverante que vai levar o evangelho a todas as nações. E uma igreja que apostatou e esfriou o seu amor, apostatou da sua fé, reunindo no mesmo lugar. E Jesus vira para a igreja de Pérgamo e faz uma diferença. Olha, eu tenho uma promessa aqui, mas não é para todo mundo, é para o vencedor. Aquele que passar por essas coisas todas e permanecer fiel, olha, o vencedor vai ganhar duas coisas. Primeiro, são duas figuras muito poderosas. Primeiro, é o maná escondido. Quem aqui lembra da história do maná lá do Antigo Testamento? O maná era o pão que caía do céu quando o povo estava no meio do deserto. Tinham sido libertos da escravidão no Egito. Estavam atravessando o deserto do Sinai na direção da terra prometida. E Deus os sustentava através do maná. Maná fala para a gente de sustento, mas fala também de suficiência. O que isso quer dizer, meus irmãos? As pessoas que estavam ali no deserto, algumas delas amavam a escravidão. Algumas delas não queriam ser livres porque dá trabalho ser livre. E eles queriam matar Moisés, eleger um novo general e voltar para o Egito. Olha que loucura. Rejeitando o maná de Deus. Mas existia ali alguns poucos que conseguiam olhar para aquela bênção. Olha, tem pão caindo do céu. E isso para mim é suficiente. O vencedor, ele vai receber do maná, mas é o maná escondido. O que é o maná escondido? Quando eles acabaram aquele tempo da peregrinação, um pouco daquele maná foi guardado como testemunho. Foi guardado dentro da Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus, onde Deus se manifestava no meio do povo. Jesus está falando, olha, é um maná, mas é esse maná que vem diretamente da presença de Deus. Ele está falando do pão vivo que desceu do céu, do próprio Jesus. O vencedor recebe dele sustento e suficiência. A pessoa que tem em Jesus o seu maná, ele caminha nessa terra dizendo, eu tenho tudo que eu preciso, nada me faltará. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é tudo que eu preciso, ele é suficiente para mim. Não tem nada que Satanás possa trazer das bandejas de tempero do Egito, porque eu tenho o pão vivo que desceu do céu. E aí, meus irmãos, Jesus vira e fala o seguinte, além do maná escondido, o vencedor vai receber uma pedrinha branca com um novo nome escrito, que ninguém conhece, só aquele que recebe. Eu entendi o mistério, meus irmãos. Toda vez que eu toco nesse assunto, eu já sinto um arrepio, sabe por quê? Porque isso é sobre identidade. Quando na Bíblia a gente vê Deus se referindo a alguém pelo nome, o nome não é simplesmente como na cultura brasileira, que às vezes as pessoas não sabem nem o significado. Nome para Deus é sempre uma marca de identidade. Por isso que ele trocava o nome de pessoas na Bíblia. Agora você não vai ser mais Abrão, agora você vai ser Abraão. Por isso que ele dava nome diretamente a crianças que iam nascer, porque ele conhece quem você é. E existe algo a seu respeito que você ainda não descobriu. Quando nós falamos de identidade, é a resposta à seguinte pergunta: quem eu sou?
Satanás o tempo todo quer responder essa pergunta para você. E quando Satanás faz isso, presta atenção, ele quer te chamar pelo seu pecado, ele quer definir você pelas coisas que você sente, pelas coisas que você faz. Deus não faz isso com você. Essa ideologia das trevas que tem entrado na cabeça da juventude é exatamente isso, Satanás querendo definir as pessoas por aquilo que elas sentem. E quando você confronta um pecado específico da pessoa, a reação que elas têm é: você não concorda com a minha existência, você não me ama, você não me aceita. Não, não é sobre te aceitar, você é amado. Isso não é sobre quem você é. Não concorda com a minha existência, você não sabe nada sobre a sua existência, você é muito maior do que os desejos malucos que passam pela sua cabeça. Seus desejos não te definem. Quem define você? Quem te fez? A Bíblia diz a meu respeito que eu fui eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Quem é Satanás para falar alguma coisa a respeito de quem eu sou? Eu recebi Jesus, a primeira coisa que eu aprendo a respeito disso é que eu sou filho de Deus. Eu não sou o meu pecado, eu sou filho de Deus. E eu começo a caminhar com Jesus, e Ele vai lançando a sua luz, mostrando quem eu sou. E eu vou olhando para a minha história, eu olho para trás e eu vejo, olha, quando eu era criança aconteceu isso e isso comigo. E Deus me levou nessa direção. E eu olho para trás e penso, rapaz, Deus me fez um pastor. Eu sempre fui um pastor. Desde criança Ele estava desenhando a minha história. Ele vai revelando algo sobre a minha identidade. Eu sou filho, eu sou pastor, mas eu não sou só isso. Eu sou mais algumas coisas que à medida que eu vou caminhando na luz do Evangelho, Deus vai revelando. Olha, na verdade, Clériston, você é esse e esse e esse. E a nossa identidade vai sendo preenchida porque Ele fez a gente, sabe quem nós somos em cada detalhe, em cada estrutura da nossa personalidade. E quando chegar um dia, o grande dia, eu vou olhar no seu rosto e tocarei seu corpo, enfim. Ele vai virar para mim e vai falar assim: Clériston, você venceu. Eu tenho uma pedrinha aqui que ninguém mais vai entender. E é sobre você. Eu vou pegar aquela pedrinha e vou falar assim: uau, é verdade, esse aqui sou eu. Sempre foi sobre isso. É a minha identidade, é quem eu sou. Satanás não conseguiu destruir aquilo que eu sou, não conseguiu fazer com que eu acreditasse nas bobagens dele, que eu era os meus desejos, as minhas vontades, as coisas erradas que eu fiz. Eu sou o filho amado do Pai. Eu quero ser esse vencedor que caminha não de olho nas coisas do Egito, mas naquele maná escondido que é suficiente para mim. Essa é a batalha que a Bíblia, a arma, a espada do Espírito, quer entregar como vitória nas suas mãos na noite de hoje. Você pode se colocar de pé nesse momento. Não mais as ideologias satanistas desse tempo. Não mais as tendências teológicas malucas, antibíblicas do nosso tempo. Não mais os influenciadores desse tempo, ditando que deve ocupar os seus pensamentos. Mas que a espada do Espírito penetre a ponto de separar alma e espírito juntas e medulas e fazer manifesto todas as coisas dentro de você. O que importa é o que está naquela pedrinha branca, palavra de Deus a seu respeito. Aleluia. Vamos orar. Eu quero que você de alguma forma se posicione e responda à mensagem dessa noite. Eu não sei o que de específico Deus falou ao seu coração, mas eu quero orar por você. Fica um tempo conversando com o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Ele diz. Fala para Ele o que você está sentindo, o que você está pensando.
E deixa Ele falar ao seu coração. Pai, nós queremos declarar: eu sou o que a Tua palavra diz ao meu respeito. Nós somos o que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Que nada nesse mundo caído, dominado pelos tronos que Satanás espalhou por aí, venha conduzir a nossa fé, meu Deus. Nos conduz a uma pureza doutrinária, meu Pai. Há uma pureza relacionada à Tua palavra. Que essa geração, que essa igreja que o Senhor me deu a eles para conduzir, que nenhum deles negue o Seu nome, que todos eles guardem a fé, meu Pai. Que cheguem diante do Senhor podendo dizer que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, não deixou a fé escapar pelos dedos, por conta das doutrinas dessa geração. Fortalece todos eles, meu Pai. Que essa noite seja noite de salvação e de transformação. Que as pessoas que estão aqui, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, ou estão vivendo uma vida de derrota nessa batalha espiritual, saiam daqui como vencedores, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos encerrar esse culto, e eu quero só orar pela sua vida, que entende que vinha perdendo a batalha em algum sentido, mas que a partir dessa palavra vai tomar uma postura diferente, seja fechando os ouvidos para quem precisa fechar, seja abrindo a Bíblia para você mesmo e retomando a sua caminhada. Sai do seu lugar, vem para cá. Eu vou orar para que você saia fortalecido. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, você que de repente tem vivido uma vida que entende que ainda não fez isso, simplesmente saia, se junte aqui também. Aproveite esse momento para confessar publicamente Jesus como seu Senhor. A igreja pode se mobilizar nesse momento, vir abraçar, vir orar junto, enquanto eu estiver orando. Seja braço de Jesus nessa hora. Amém. O restante da igreja, estenda suas mãos. Pai, nós abençoamos cada um desses amados que estão aqui na frente. Eu te agradeço porque o Senhor os amou, o Senhor falou com eles porque o Senhor os ama. Meu Deus, que todos eles sejam fortalecidos nessa guerra, que todos eles sejam tomados pelo Senhor, meu Pai, e possam ter os seus ouvidos abertos para tudo que vem de Ti, meu Deus. E que tudo aquilo que é doutrina diabólica, que tem circulado, caia por terra. Eu oro por aqueles que estão entregando a sua vida para Jesus, que haja uma grande compreensão, meu Deus, e que eles consigam caminhar de verdade na Tua presença, sendo discipulados, andando no meio da igreja do Senhor, como parte, meu Deus. Abençoe todo esse Teu povo reunido, aqueles que o Senhor já chamou para vir para ficar, meu Deus. Que essa noite seja uma noite de decisão na vida deles. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com seu Espírito Santo, seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.